nesse treinamento intensivo de grupo de conexão, a gente falou sobre os pré-requisitos ou requisitos de um líder de GC, amém? Agora nós vamos analisar aqui o perfil do secretário. O secretário dentro do GC, ele é um protagonista também, ele é importantíssimo. O líder ser um secretário, a gente viu aqui cooperadores. Paulo cheio de assistentes, de secretários, né? Vamos dizer assim. E aí, a gente vai ver que o apóstolo Paulo só fez o que fez, porque ele era cheio de auxiliares, de secretários, de assistentes. Então o GC tem que ter, não é um trabalho isolado, centralizado no líder, amém? É um trabalho compartilhado, é pessoas, e aí vai requisitar, vai ter que ter do líder uma habilidade de envolver pessoas, de abrir espaços, amém? De delegar responsabilidades e tarefas, porque aí o ministério começa a se desenvolver. A tia Creuza falando lá, né? Olha, quando eu passei a tarefa tal, não vou citar o nome para mim não, mas a pessoa ficou tão feliz por estar cooperando, né? Quando você faz algo, você se sente prestigiado, valorizado, é ou não é? Quando você... Então o secretário, ele deve ser a pessoa que fica atenta à presença das pessoas. Ele tem que estar ali, pegando logo os contatos, amém? Chegou um novato ali, ele já vai integrando, já vai pegando o telefone, já vai chamando ele. Você quer participar do nosso grupo de WhatsApp? Cada GC tem que ter o grupo de WhatsApp para estar ali. Não é um grupo de conversa, amém? É um grupo de interesse do trabalho ali do GC. Então, esse secretário, ele tem esse papel fundamental. Ele é responsável por fazer a chamada. Até isso, irmãos. Poxa, está aqui, ó. Às vezes, se a gente não fizer, até no culto aqui, a gente tem que saber quem veio, quem não veio, para a gente até poder cuidar bem. E tem gente que tem medo de número, né? Tem gente que tem medo de contar a igreja. Aí ele vai lá no censo que Davi fez, aí ele constrói uma teologia e morreu gente porque Davi fez o censo. Mas a gente vê que números é censo puro, né? Tantos. Aí a gente vê que no Atos dos Apóstolos, e 3.000 foram acrescentados à fé, e tantos foram batizados, e 12 receberam o Espírito Santo. E tinha alguém contando. Irmãos, olha aqui para mim. Se você e eu, a gente não precisa ter medo de números, amém? Ter medo de números, nem idolatrar números. Olha aqui, ó, minha multidão, eu tenho tantos discípulos, amém? Nem idolatrar números, mas números nos dão um diagnóstico. Se tu vai no médico, primeira coisa que ele vai fazer, aferir a tua pressão, é ou não é? Tem um número lá. Se o teu número estiver abaixo, tem problema. Se o teu número estiver acima da pressão arterial, é ou não é? Ele tem que estar ali. Aí vai para o sangue, aí tu vai ver o sangue, que também é algo que vai sinalizar se o teu corpo está saudável ou está doente. Aí tem o índice mínimo ali, é ou não é? Se baixar daquele índice, assim também é no corpo de Cristo. A gente tem que analisar números, amém? Quantos tem aqui no meu GC? E aí para isso tem que ter uma pessoa focada nisso. Não é para a gente idolatrar número. Aí agora aqui a gente está atrás de muita gente. Não é isso, amém? Não é para a gente ficar com medo de número, mas é para a gente saber se a gente está avançando, se a gente precisa melhorar, melhorar, a gente sempre vai precisar melhorar, amém? Na minha vida, na sua vida, nada já está no último estágio. A gente está caminhando para um aperfeiçoamento contínuo, ok? E aí o secretário é importante saber quantos membros veio. Aqui na igreja mesmo, a gente tem que saber. Por exemplo, não veio, eu sei, quando não vem alguém, eu vou lá, chego no familiar, a pessoa diz, está doente, então não está bem. Tem que orar por ela. Posso não orar ali, né? Mas no meu momento ali,
de oração, não, fulano está precisando de cura. Pá. É ou não é, queridos? Ou às vezes está com problema no trabalho, às vezes está com problema até na família. E aí a gente como igreja vai o quê? Como a nossa FEB lá, proteger. Ok? Ninguém vai julgar, condenar, querer matar, querer perseguir, querer maltratar. Mas a gente vai procurar com todo tato, com todo amor. E aí isso tem que ter um secretário para fazer esse relatório. Nós vamos, é uma coisa que eu vou depois verificar com o Zedequias, para a gente providenciar. Lembra dos relatórios? A gente vai fazer um relatório bem simples, bem objetivo, nada de muita burocracia. Também o cara cria uma burocracia que nem ele cumpre, né? Aí não dá certo. Tem que ser algo bem simples. Algumas coisas que a gente analisa na igreja: frequência. Se está um bom número, beleza. A gente tem aqui em média 50 pessoas. Dia de quarta-feira a gente tem uma baixa natural, toda a igreja tem, que fica ali, 50% está dentro. Às vezes a gente chega a 70%, chega até 38%, 40%, né? Eu sou ruim de estatística. Mas se baixa de 20 pessoas já está dando uma dificuldade, a gente já tem que trabalhar, vamos congregar mais gente, tal. Outras trabalham, outras estudam, e a gente entende que tem essa situação. Mas a gente tem que analisar a frequência, a gente tem que analisar número de batismos por ano. A gente não pode ficar um ano inteiro sem batismo. Amém? Batismo é sinal de vitalidade. Casamento, a gente tem que orar para Deus. A gente tem que ser. É um sinal de que a igreja está crescendo, novos casamentos. Muitas pessoas vêm com situações, né? Paulo diz, ó, assim como tu veio, a gente recebe, mas depois vai organizando a vida da pessoa, fazendo ela entender o valor do casamento e tudo mais. Então, contribuições. Eu, lá lá no GC, rapaz, eu vi o pessoal contribuindo e pedem para contribuir. Esse eu não trouxe, pastor, mas no outro eu vou trazer. E a gente ainda deixa claro, não é obrigado não. Isso aqui é porque o culto tem 3 altares: a oração e adoração, a palavra. E agora vamos finalizar com a contribuição. Não existe culto sem oferta, amém? Se não tiver, e não é obrigatório, você que veio aqui como um líder. E é o seguinte, irmãos, se a pessoa tem e ela dá, é sinal também de saúde. É ou não é? Se está todo mundo na lisura, é sinal que a gente precisa orar para Deus suprir, para Deus prosperar. Então, basicamente isso. Mas como que a gente vai detectar isso? É o trabalho de um secretário do GC que precisa estar atento a essas questões. E o líder, e aí depois vem uma supervisão e a gente vai estar fazendo um trabalho de qualidade. Amém, queridos? Quantos membros tem? Qual será a nossa meta, vamos dizer assim? Ninguém ninguém é uma indústria religiosa, mas a gente tem uma realidade aqui, amém? Tem 5 pessoas, a gente quer chegar a 10. Então cada um tem que mobilizar uma pessoa para vir para cá para o GC. E aí daqui 9 meses a gente quer ter 10 pessoas aqui firmes, servindo a Jesus. Então vamos orar, jejuar por essas pessoas. Não tem outra forma, nossa arma. E aí precisa disso. Outro ponto e outra questão de cooperação que é fundamental: o anfitrião. E isso aqui, queridos, ele pontua aqui, ele coloca aqui de uma forma que o anfitrião talvez seja a pessoa mais importante do GC. Por quê? Aí ele diz: porque se o anfitrião for bem receptivo, for um vizinho alegre, sabe aquele vizinho bacana, com certeza ele vai atrair pessoas para o seu GC. Se esse anfitrião ele tem um bom testemunho, as pessoas vão ser atraídas para aquele GC, para aquele local de encontro, amém? E aí o anfitrião precisa
receber bem as pessoas. O anfitrião é aquele que celebra a chegada das pessoas. Amém? Seja bem-vindo, meu amado. Você é muito especial para a gente. E qual é o teu nome? Que às vezes vem gente que não é ali do relacionamento. Qual é o teu nome, querido? E assim, todos nós aqui como igreja, nós somos anfitriões de receber novas pessoas para Jesus, amém? Chegou uma pessoa no GC, não é só o dono da casa, não é só o dono ali, às vezes é no trabalho. GC, a gente já viu que ele pode ser realizado em vários. É uma reunião pequena que ela é que nem um revólver, você manuseia ela não é um tanque de guerra. A igreja é um tanque de guerra, para te movimentar ela é difícil. A estrutura, né? Mas é uma estrutura flexível. E aí, dentro aqui da própria igreja, a gente tem que ser anfitriões que tem, sabe, aquele calor humano mesmo de chegar. Como é teu nome, querido? Você, quem te convidou? Posso te ajudar em alguma coisa? Você deseja uma água? Aquela recepção básica. Se você precisar ir no banheiro, é aqui, ó. Se você está com o filho, vai lá dar o suporte. Está precisando de alguma coisa, tem uma salinha aqui para trocar. Amém, queridos? Isso é o papel de todo anfitrião do GC aqui da igreja. E principalmente de quem está hospedando aquela reunião, de quem é o dono da casa, amém? E aí, o anfitrião precisa se identificar também. Olha aqui para mim. O anfitrião precisa se identificar com a instrução da liderança do GC. Precisa se comprometer com a visão. Ou seja, o anfitrião é aquele que se identificou. Não, eu sou esse cara, eu vou fazer isso. Eu sou cooperador, amém? Vocês viram Paulo aqui? O caboclo ia, meu irmão, colocava a cabeça em risco. Foi preso junto com ele. Amém? Vou pagar o preço. Estou dentro disso aqui, cara. É o líder, que a gente viu o perfil de um líder de GC. Te viu agora o secretário, já começou a tomar uma estrutura, né? Uma infraestrutura de ministério. É ou não é, queridos? O líder, secretário, o anfitrião. Essas pessoas, elas são comprometidas. Elas estão ali debaixo de uma instrução. Não, isso aqui eu vou fazer. Isso aqui é comigo, essa parada é comigo, amém? Precisa se comprometer com o líder e com a visão. Precisa ser presente e participativo. Estar atento às necessidades. Promover bons relacionamentos dentro do grupo e preparar bem o ambiente. Agora vamos lá para o ambiente. Então esse anfitrião, ele é fundamental. Tem que ser o líder, o secretário e o anfitrião, eles estão na mesma pegada, amém? Não tem negócio, será que vai ter ou não vai ter? Não vai ter, acabou. Não tem aquele pessoal que faz corpo mole, ainda, e aí, vai ter hoje? Não, meu irmão, vai ter, e vai ser bênção, e vai ser legal, e vai ser top. Para ele não tem negócio de emoção não, ele que bota emoção na coisa, amém? Quarta-feira, meu irmão, vem se arrastando, vem correndo, vem se arrastando, meu irmão, eu tô aqui, amém? E tô feliz. Tô toda hora saltitando, mas estou feliz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, amém? E aí, agora o local. O ambiente precisa ser informal, amém? Agradável, sadio e respeitoso. Informal no sentido de tem que ser um ambiente que integra, entendeu? Sem formalidade. É abraçar. Eu vou falar algo aqui que a Eve me quebrou. Posso compartilhar o que a Eve me quebrou? Eu tinha um receio. Eu abraçava a irmã assim, com medo de gerar alguma aparência do mal. Mas aí eu cheguei aqui, eu vi o titio abraçando, aí eu digo, rapaz, eu era assim, porque eu não tinha maldade, malícia. E começou aquele negócio da pregação, olhando para mulher e tal, aí eu abraçava assim já. E aí eu vi o titio naquela pureza, eu digo, cara, eu era assim, eu nunca fiquei tentado por mulher, por irmã da igreja, não. Deus, diante de Deus eu digo isso.
Aí eu digo, rapaz, aí eu comecei a abraçar algumas irmãs. Mas abraçar com pureza, sem nenhuma. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tem gente que não pode abraçar, que se ele abraçar, o bicho é malicioso, né? O coração impuro, tudo é impuro. Para o coração puro, meu amigo, ele não está pensando bobagem nenhuma. Mas, irmãos, olha aqui para mim. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que ser aquele que abraça todo mundo, amém? Com pureza, sem que beija mesmo. Porque esse mundo, irmão, está cheio de maldade, no sentido, não quero falar agora de sensualidade. Estou falando, meu irmão, é muito desamor, é muita ignorância, é muito tratar mal. E quando chega um lugar onde você é bem tratado, irmão, e o amor de Deus, ele toca, amém? Ósculo santo, Paulo está dizendo aqui, dá um beijo santo na vida desse cara. Não é impressionante isso? E quando eu me converti, seu Jonas, eu fui para uma igreja e eu vi o homem beijando o outro homem assim, no rosto assim, e abraçando. Fiquei olhando e digo, rapaz, que me chocou. Depois aquilo cara, como um beijo santo de um pai, de uma mãe. Por que hoje as pessoas estão desconectadas, irmãos? Porque só é crítica, só é palavras duras, só é palavras que maltratam, né? E às vezes está no DNA do ser humano essa maldade de falar besteira, falar coisas que... E quando você ama aquele lugar, que ele diga a família espiritual, informal, você tem que ser irmão mesmo. Não é um ambiente religioso cheio de a paz do Senhor, meu amado, meu excelentíssimo, vossa santidade, vossa suprema. Não, irmão, seja bem-vindo, querido. Você é uma bênção, que alegria te receber aqui. Informal, amém? Agradável também, não precisa, meu irmão, tira. Lá vem, meu irmão, seja agradável. O cara não sabe nem o que é língua estranha. Fala língua estranha dentro do teu espírito. Se vier uma profecia, fala. Mas não fica também inventando profecia. Agora Deus está me mostrando que Ele te livrou, que está vindo uma enfermidade na tua vida. Dentro do grupo de conexão esses dias. Não, porque eu fui num lugar e a pessoa disse que Deus me deu livramento, porque Deus ia me pegar. Eu digo, meu irmão, não conheci Deus aí não. Eu não conheci Deus aí. Esse Jesus aí tá misericórdia. Mas diga agradável, sadio, respeitoso. É um ambiente saudável, né? As pessoas precisam se sentir livres dentro desse ambiente. Não é aquele ambiente evangeliquez, não, amém, queridos? É um ambiente fale. Jesus, para ser distinguido, Judas teve que ir lá e dar um beijo nele, porque Jesus, ele estava conforme a cultura do momento ali. Ele não estava, nem de paletó Jesus não usava se fosse pastor, amém? Eu uso porque bota a capa do Batman, já era, irmão. Vem logo uma unção. O Davi, papai, vai ter caminhada de oração? Eu disse, não sei, irmão, que eu estou quebrado aqui. Não sei, o papai, mas ele está cansado. Aí depois ele disse que vem uma força, o Espírito Santo, ele vai querer caminhar. Eu digo, meu irmão, deixa de onda, meu amigo. Tu está agora querendo controlar o Espírito Santo. Mas diga assim, Deus te escolheu, irmão, para você fazer as pessoas se sentirem livres, amém? Eu não vou botar empecilho. É difícil? É. Mas bota ela dentro do reino. Eu falei no GC, eu entrei no reino imacunhado. Eu vim para essa igreja aqui muitas vezes imacunhado, irmão. E Jesus falava comigo, o Espírito Santo. Eu fumando baseado, já tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizado nas águas, já tinha tido muitas experiências com o Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo, mas não conseguia me libertar das drogas. E muitas vezes eu vi noiado, o Espírito Santo vai para a igreja, só
tu está no lugar errado, tu está no lugar da derrota, da maldição. Tu não é para estar aqui nessa marginalidade, aqui na beira de esquina. Tu é para estar na minha presença, me adorando. Lá vem eu triste, com vergonha, achando que todo mundo ia me julgar. Mas era a mão de Deus, com laços de amor eu te atraí, com correntes de benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. E aí me explica a teologia agora. Aí agora eu vou querer dizer, ó, tu tem que primeiro ficar bonitinho para Jesus te receber. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Eu preciso mascarar alguma coisa e dizer, não, eu fui santinho para a igreja. Não fui, irmãos. Se o cara está com cigarro na boca, vem para cá, meu irmão, Jesus te quer. Se ela está falando imoralidade, palavrão, ela vai engolir. Daqui a pouco ela vai querer. O Espírito Santo vai mudar a vida dela, amém? Não é eu que vou estar dizendo, ei, tira esse palavrão da tua boca porque tu está com Satanás. E às vezes a gente quer fazer isso. Vocês estão comigo? Deixa o cara entrar. Vem fedorento, vem. Vai, o Espírito Santo vai te lavar, vai te purificar, vai te dar veste de santidade, vai te dar sandálias de filho, vai te dar anel de filho, amém? Mas vem. E lameado e lambuzado, vem, cara. Ah, eu estou bêbado, vem, meu irmão. O local não deve ter atividades paralelas na hora do GC. Barulho pode gerar distração e conversa. Mas olha aqui para mim, irmãos. Tem alguns pontos aqui que na hora da realidade lá parece uma coisa. Tu vai reunir o GC. Quantas vezes eu fui reunir? Tava um silêncio. Aí o forró bodó bota bem na hora. É ou não é? Aí já vem na família me abre um BO aqui, uma briga. E aí tu tem que ter paz. E contornar aquela situação e vamos focar aqui. Jesus, nós te adoramos. E no meio da guerra, irmão, adora Jesus. Se tu não sabe o que fazer, vem, bora fechar o olho aqui, irmão. Levanta tuas mãos, bora adorar Ele. Satanás vai fugir. Porque quando Deus é adorado, entronizado, os demônios batem em retirada, amém? Não precisa você. E aí, mas claro, o ideal é que não tenha, né? Mas muitas vezes acontece isso. Até aqui no culto, às vezes, até no culto de igreja, né? Abre um bar, um caixa. Como é aquele que. Paredão, né? Quantas vezes culto, paredão, o cara bota lá do lado da reunião. Mas, para que todas as pessoas possam se ver e se identificar, coloque as pessoas em círculo. Também não deve, é outra coisa que haver animais de estimação solto durante o GC, eles podem tirar a liberdade das pessoas. No momento, tem animais e tem animais. Tinha um GC lá, irmão, que eu fui, que o cachorro era valente. Aí o dono tinha que prender mesmo. E às vezes a gente chegava, o cachorro maceta e valente mesmo, não é aquele que é dócil não. Tem uns que são dócil. Quantos estão comigo aqui? E esse não mesmo. E às vezes a gente chegava lá, tava os dois soltos. E o dono às vezes, não, é dócil com ele, né? Mas... E aí, tem outros que já é dócil. E aí, são questões muito peculiares, né? Mas se puder evitar no ambiente, né? É muito bom. As crianças, quinto ponto, e eu vou terminar com isso hoje. E eu acredito que a gente termina numa próxima oportunidade. Quinto ponto, as crianças devem ter o próprio GC. Não devem ir para outro cômodo para terem entretenimento, mas também precisam ser ensinadas e discipuladas desde pequenas. Olha só, irmãos, é uma coisa que a gente aqui está com uma extrema necessidade, um GC de crianças, que a gente vai unir o útil ao agradável. Faz o GC já aqui no culto, amém? Mas uma pessoa já me procurou, 1, 2, 3 pessoas me procuraram. Tem o pastor Eric mesmo, tem essa, só que ele fica mais na mídia, né? Ele já falou mais de uma vez que ele tem esse desejo, né, de trabalhar nesse ministério de criança. Mas é uma coisa que a gente vai orar e vamos convocar. Ali no GC,
tem um potencial muito grande. Às vezes tem muita criança numa casa, né? Numa vizinhança ali. Às vezes tem uma vizinhança que tem um GC. E aí, o que ele está direcionando aqui nesse treinamento? Que exista o GC de crianças mesmo. Não é aquele de levar para outro cômodo da casa e ficar brincando lá com algum brinquedinho para entreter. É para discipular mesmo, ensinar a palavra, ensinar a orar, desafiar as crianças e ter uma igreja infantil mesmo. Hoje, eu vi esses dias que um irmão convidou outra pessoa para ir lá na igreja dele. Ele disse: não posso ir, porque meu filho, ele gosta tanto do ministério de criança da igreja que ele está frequentando, que eu não tenho como sair daquela igreja. Então os pais estão sendo fisgados pelos filhos. Quantos estão comigo? E é uma coisa que hoje a gente não tem como fugir disso. Está um verdadeiro caos. E os pais não estão assim tendo condição de criar. E a igreja, irmãos, vai trazer valores, vai trazer direcionamento, não vai resolver o problema, mas vai ajudar muito. É ou não é? Quando não tem Deus, isso é filosófico, teológico. Quando não tem Deus, irmãos, acabou tudo, não há limites. Domingo foi sábado, eu fui assistir a TV assim, TV aberta. Sem brincadeira, eu liguei e zapiei. Quando eu zapiei, sem brincadeira nenhuma, a gente vê os jovens desfigurados, adolescente desfigurado. É o cabelo. Eu não estou criticando não, porque quando eu fui jovem eu pintei cabelo de vermelho e tal, mas é um negócio assim meio doido assim, sabe? Que era o punk que escandalizava mais na minha época, né? Agora tá todo mundo punk. É um negócio assim meio invocado, tatuagem. Caboclo é todo, meu Deus, não entendo, estou ficando velho, mas nós precisamos cuidar das crianças, amém, queridos? E eu não sou daquele, meus filhos me conhecem, eu não sou daquele, tudo não pode, não, bora entender, amém? Mas que existem princípios inegociáveis, existe. E está aqui na palavra. E se a gente não se posicionar, nossos filhos vão para o beleléu. E o diabo não está brincando não, está desfigurando mesmo. O ser humano está um bicho meio feio, irmão. E em último lugar, hoje, né? O visitante precisa ser tratado com muito cuidado. Precisamos deixá-lo o mais à vontade possível. E eu encerro com isso, no sentido de que o visitante tem que ser deixado bem à vontade. Nós não... olha lá. Quando eu vou receber alguém, eu pergunto o nome, me apresento, sou Agno. Quem te convidou, para me tentar ter alguma ponto de conexão com ela? O fulano, poxa, é jóia, o cara cola nele, ele vai... Essa pessoa, eu gosto muito dela. E ali já gera um vínculo, né? E aí eu faço aquele convite. Sempre a pessoa, e aí, tu já foi na igreja? Como é que foi tua experiência e tal? Para tentar deixar ela, não, nunca fui. Aí eu já abro uma possibilidade, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma obrigação. Se tu puder ir lá, nossa reunião é dia tal. Não precisa ser nesse domingo, mas no domingo que você achar que deve ir, que vai ser bom para ti, vamos lá. Ô GC, tu já participa de algum GC? Sempre deixar a coisa aberta, mas tentando puxar ela para dentro. Quantos estão comigo aqui, queridos? É isso que eu acredito que é a melhor forma de deixar o visitante muito à vontade. Cara, não é obrigado tu estar aqui na nossa reunião, mas a gente está muito feliz. Se tu puder voltar novamente, já se sinta da família, amém? Tu não é obrigado a voltar, cara, mas se tu voltar vai ser muito legal, Deus tem muita coisa boa para fazer na tua vida. Quantos creem que são ensinamentos simples, práticos, mas que nos dá muita, vamos dizer assim, muita dica boa, né? De a gente na hora do GC saber conduzir esse trabalho
de cuidar bem das pessoas. Na verdade, tudo isso aqui, irmãos, em suma, é a gente cuidar de gente. Amém?